Nesse processo das questões, você vai analisar a lei da herança dos caracteres adquiridos e vai chegar na teoria de Charles Darwin, né? Lembra que eu já vim falando a respeito dele, né? A teoria de Charles Darwin, ela é também contestada no meio científico, mas ela é uma das mais adequadas para explicar algumas espécies, né, no processo de mutação ou transformação nesse conceito que a gente conhece como evolução. No nosso 5º capítulo, você tem a questão sobre a conservação, as unidades de conservação para a garantia da vida. Muitos parques, muitas áreas, né, existentes no planeta se tornaram, né, objetos de estudo para que não se degrade e para que a vida ali ela ressurja, ela continue, né, vigorosa, apesar dos pesados problemas ambientais, como vocês vão estudar aí também no capítulo de geografia, iniciando pela Europa. É um continente de IDH altíssimo, de índice educacional fantástico, mas tem a problemática ambiental. Então, as unidades de conservação são áreas para dar continuidade à produção da vida. Isso sem muita questão de interferência humana. Por isso que foi criado as estações ecológicas em várias partes do mundo e as reservas biológicas. E ao analisar esses fatores, a gente espalhado pelo mundo tem várias dessas reservas biológicas. E essas reservas biológicas, algumas delas se tornaram unidades de uso sustentável. Você só pode retirar ali alguma coisa sustentavelmente, se eu conseguir repor, né, pelas populações ali existentes. Então, essas áreas se desenvolvem, né, para esse fim de preservação da vida. E ao analisar o interesse dessas áreas ecológicas, ela não foge tanto desse contexto, que é o processo de continuidade. Porque muitas espécies em nosso planeta, acredita-se quase a metade, já esteja correndo risco de extinção, inclusive os humanos, viu? Imaginem só no próximo capítulo que nós vamos estudarmos a superpopulação do planeta. Vai faltar comida, né? Vai faltar emprego, vai faltar um monte de coisas, né, com relação a isso. Então, as reservas, elas existem, elas tanto podem ser de conservação biológica, também podem ser reservas extrativistas. Você, ao rever esse conteúdo, você identifica algumas reservas, né, estudadas naquele nosso exercício. Vocês lembram que vocês responderam ele? Olha só, a questão ambiental nesse próximo capítulo, né? E a consciência a serviço da vida. Olha a superpopulação. Ô, pessoal, desculpa aí a expressão, viu? Nem todo mundo é sensível. Eu tenho uma consciência ecológica, tenho uma consciência ambiental, quem estuda também tem. Mas a gente não é sensível à causa. Por exemplo, eu venho para baixo, eu fico horrorizado. O meu carro vem ali atrás e eu observo o ônibus da frente, que também vem para a cidade. Meninos que as mães, os pais pagam escolas caríssimas. E os papéis voando janela fora, né? De pipoca, de balinha, de tudo. Imagina também no meu carro, do mesmo processo. Então, esses estudantes, eles têm consciência ecológica, eles só não têm sensibilidade. Assim são os governantes, eles têm consciência ecológica. Olha, o planeta está acabando, estamos, né, em uma extinção, aquela coisa toda, mas eles não têm a consciência ecológica. Que se dane a ecologia, que se dane a consciência. Alguns pensam assim. E os que mais poluem, os que mais destroem, são aqueles que têm o maior poder aquisitivo, por incrível que pareça, viu? Então, a superpopulação da Terra, uma boa parte dela tem consciência ecológica, só não tem sensibilidade, né, de preservação, da conservação consciente. Então, a sensibilidade é importante nesse processo, e a superpopulação é um problema. A Índia vai superar a China, e olhe que a China já aprovou um projeto de o casal ter 2 filhos. Antigamente isso era 1. Imagina, a China tem 1 bilhão e quase 500 milhões de habitantes. A população existente, ela corre o risco de dobrar. A Índia não tem políticas de controle de natalidade. Imagina só esses 2 países. A onda crescente populacional. Onde iremos parar? Vai faltar alimento, vai faltar emprego, né? As águas existentes, a maioria já estão poluídas.
Aí já a gente analisa o fator da poluição. Poluição atmosférica, a poluição do solo, a poluição das águas, aí como eu acabei falando para vocês. E esses fatores, eles passam a fazer parte de um processo de destruição do planeta. Desse processo de destruição do planeta, a gente analisa a degradação do solo, né? A degradação da fauna e da flora, o desmatamento e todos os outros fatores que contribuem para a extinção de muitas espécies. Você também analisa que capturas de animais e a introdução deles em áreas diferentes também contribui para esse gargalo de destruição. Vou dar um exemplo para vocês, viu? Aqui nessas páginas que você vai ler, você vai identificar um fator sobre espécies exóticas. Alguém levou o peixe-leão da região do Pacífico para que os corais das Bahamas, ali para a região aqui do Atlântico, o Golfo do México por ali. Acredita-se que alguns aquários no furacão Katrina e os que se tem por ali, né, destruiu, e alguns desses peixes eles conseguiram, né, sobreviver à catástrofe dos aquários e adentraram, né, nessa parte dos mares. E lá ele não tem predador natural. O que é que ele está fazendo? Comendo os corais. E comendo os corais, ele vai fazer um processo de desequilíbrio, um processo de destruição. Então aí é um problema de adaptação de alguns seres que foram reintroduzidos em outro lugar, provocando esse desequilíbrio ecológico. Desde isso, a poluição provocada diretamente pelo homem. É interessante que você analise esses processos com um olhar crítico e dentro da consciência ecológica. Essa consciência ela deve ser existente no meio ambiente. Aí você pergunta para mim, e aí professor, onde é o meu ambiente? O meu ambiente são todos os lugares. É o teu terreiro, é a tua casa, é o ônibus, é a sala de aula. Então, você não aprende para a prova, você aprende para a vida. E se você não aprender para a vida, todos os seus conhecimentos eles não são válidos. Eu tenho que aprender para a minha vida, para a vida do meu vizinho e para a vida do planeta. Talvez eu vá partir daqui uns dias. Vocês vão demorar um pouco, né? Nossos avós, nossos pais, alguns já partiram. E o que deixamos para a nossa próxima geração, filhos e netos? Tem gente que pensa, eu não estou nem aí. Sabe como que é que se chama? Né? Insensibilidade ecológica. Eu tenho uma consciência ecológica, mas eu não tenho sensibilidade. Deu para você diferenciar a respeito dessas coisas, né? Então, se eu não sirvo para o planeta, se eu não sirvo para o outro, então eu não sirvo para viver. Existem pessoas que o Deus dela é o dinheiro. Quanto mais ele quer dinheiro, mais ele desmata, mais ele produz, mais ele quer a conta bancária cheia. Ele quer os melhores lugares do mundo. Mas o lugar em que ele vive, o lugar em que ele produz, ele não preserva. Nós somos os únicos seres que destruímos a nossa casa e a casa dos outros seres. É interessante isso. Então, ao estudar esses conteúdos, não esqueça de consciência ecológica e sensibilidade. Deu para você aprender uma coisa nova hoje, né? A sensibilidade. E aprender para a prova e para a vida. Olha, qualquer pergunta, qualquer indagação que você tiver, você deixa lá no privado, que provavelmente de 10 horas eu estou saindo para uma reunião aqui com a menina na Secretaria de Turismo aqui da minha cidade. É um projeto que a gente vai levar para lá a respeito de uns grupos que a gente tem, precisa de uma alteração. Desculpa aí eu adentrar com esse assunto aí na aula, mas eu só estou justificando. Se for preciso de 10 horas eu fecho o grupo, tá ok? Então, bons estudos, e se você tiver qualquer pergunta, qualquer indagação, o que é que você faz? Se não der tempo para você colocar lá no grupo, você coloca lá no privado e eu te respondo. Ou durante o decorrer das aulas, na quinta-feira, como alguns fazem para mim, feito Ana Paula na outra, né? Pedi umas orientações, aí a gente sempre foi organizando o conteúdo, né, ao ser estudado. Acho que foi Ana Paula, e teve outro que eu esqueci, né, na véspera da prova. E conseguimos, né, fazer essa interação. Se eu não me engano, acho que foi Ana Paula. Tá certo? Você também pode fazer a mesma coisa, né? Estou à disposição até hoje, 10 horas, e passando disso à noite eu estou todo disponível, né? Estou a toda a sua disposição, tá certo? Vou respondendo por ordem de chegada, tá ok? E bons estudos para fazermos a nossa prova.